Bolsonaro acreditava que ele ia conseguir intimidar alguém com aquele fiasco de evento esvaziado no Rio de Janeiro. Deu tudo errado porque aconteceu o oposto. No dia seguinte do evento, a Polícia Federal já soltou o cronograma dos indiciamentos dele. E para piorar, o Paulo Gonet e o Alexandre de Moraes estão muito dispostos a fechar todas as portas de fuga da defesa do Bolsonaro. Porque o Paulo Gonet solicitou mais informações sobre o inquérito da falsificação dos certificados de imunização do Bolsonaro, o que pode caracterizar até crime nos Estados Unidos, impossibilitando qualquer tipo de fuga. E o Alexandre de Moraes quer mais diligências sobre o caso do Silvinei Vasquez e dos bloqueios nas rodovias no segundo turno, um caso pesadíssimo, e esse aí dá uma cadeia brava. Mas coloque aqui nos comentários o que você tem achado dessa cautela do judiciário contra o Bolsonaro. Excesso de zelo, necessário, e você quer essa pena braba do Bolsonaro? Então deixa o like, se você curte essas bombas contra ele, se inscreva no canal. A PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, recebeu a denúncia já faz aí mais ou menos um mês no inquérito dos falsificação dos certificados de imunização do Bolsonaro, que tem lá o Mauro Cid e outras 14 pessoas, né? São as 16, 17 pessoas contando o Bolsonaro e também o Mauro Cid. O Paulo Gonet pegou essa denúncia e antes de aceitar falou o seguinte: Polícia Federal, nós precisamos aprofundar alguns pontos que ficaram abertos. E aí o Alexandre de Moraes pegou essa informação e falou assim: beleza, vamos fazer novos aprofundamentos. O que o Paulo Gonet quer saber? Ele precisa, pessoal, pegar ali uma informação de um celular, de um assessor do Bolsonaro, que houve uma perícia, teve um relatório, mas essa perícia não ficou muito esclarecida ali na denúncia. O que tinha nesse celular? Conversas privadas, conversas ilegais. Ó, não tem nada, só tem cunho pessoal. Tudo bem, então coloca lá no relatório. Então esse é um ponto. O outro ponto é saber se Bolsonaro, Mauro Cid e as outras pessoas utilizaram o certificado falso nos Estados Unidos. Esse é um pepino muito sério para o Bolsonaro, porque pode ser caracterizar o crime lá. E aí atrapalha toda a fuga do Bolsonaro. Então o que aconteceu? A PGR precisa fechar essas dúvidas para finalizar a investigação de fato e abrir a denúncia contra o Bolsonaro. Se vocês estão observando, o judiciário ele está tendo muita cautela com o Bolsonaro e a gente já sabe disso já faz um bom tempo. Algumas pessoas estão muito ansiosas para saber a prisão, quando vai acontecer a prisão do Bolsonaro, e já até me perguntaram isso, um conhecido que acompanha os vídeos perguntou: e aí, quando que vai acontecer a notícia da prisão do Bolsonaro? Calma, porque a Polícia Federal e o próprio judiciário querem evitar assodamentos, querem evitar que haja uma Lava Jato 2.0, para depois, lá na frente, o Bolsonaro conseguir argumentos para anular toda a sentença dele. E isso é algo que não vai acontecer. Eu concordo que existe um excesso de zelo? Sim. Por exemplo, no caso da embaixada. Havia possibilidade de ser decretada uma prisão preventiva do Bolsonaro. Não foi. Sabíamos que não iria acontecer. E eu achava errado até pedir uma prisão preventiva do Bolsonaro, porque já ia colocar o Bolsonaro na justiça, na cadeia, ia ver todo aquele auê que o Bolsonaro tá doido pra fazer. Mas uma tornozeleira eletrônica poderia ter ocorrido. Mas o passaporte já foi apreendido e agora o Bolsonaro vai ser indiciado agora em maio e também em junho no caso das joias e em junho a respeito dos atos antidemocráticos. Qual é o ponto principal que o Paulo Gonet quer esclarecer com esse pedido de aprofundamento das investigações? A legislação nos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro ele usa como argumento o seguinte: eu era presidente da República, portanto eu não precisaria apresentar certificado de imunização para entrar nos Estados Unidos. E ele está correto. Mas o Mauro Cid não era presidente da República. A Laura não era presidente da República também. E o Bolsonaro, o mandato dele terminou depois, já na estadia nos Estados Unidos. Antes dele voltar. Então o Bolsonaro terminou o mandato, já não era mais presidente e permaneceu nos Estados Unidos. Cid usou o certificado nos Estados Unidos? Cid usou o certificado para entrar no exterior? Isso precisa ser esclarecido. Até porque, mesmo o Bolsonaro não tendo a necessidade de apresentar um documento para entrar nos Estados Unidos, ele circulou lá. E a gente sabe que naquela época havia necessidade de apresentar documentos em determinadas localidades. E o Bolsonaro já não era mais presidente, ele passou um bom tempo lá, ficou até março. Então o Bolsonaro, ele usou o certificado falso ou não, depois que ele deixou de ser presidente? Isso precisa ficar muito esclarecido, porque se o Bolsonaro e os seus aliados utilizaram
os documentos falsos nos Estados Unidos, isso pode ficar como caracterizado crime lá. Isso impediria qualquer tipo de fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos. Isso é muito importante mesmo de ser esclarecido. O Walter Mairovich, que fala ao UOL, ele disse que o Paulo Gonet tem alguns objetivos. O principal deles é fechar todas as portas de fuga da defesa do Bolsonaro. Mas também, com essas novas apurações, saber se vai agravar a pena ou os crimes do Bolsonaro. Porque quando houve, e aí sou eu que estou falando, Paulo Gonet, o Mairovich falou que há toda essa cautela do Paulo Gonet, tudo, que ele quer fechar tudo bonitinho para poder agravar os crimes ou a pena do Bolsonaro. Agora, eu falando por mim. Quando a denúncia foi apresentada à PGR, eu achei muito estranho que não havia ali corrupção de menores. Porque a filha Laura do Bolsonaro também teve um certificado falsificado. E ela é menor de idade. E ela participou disso. Houve uma falsificação de um documento de uma menor. Para que ela pudesse ir para os Estados Unidos e ficar lá. Então é um ponto que precisa ser esclarecido. O envolvimento da filha Laura. Eu vejo que falta, mas como eu falei, isso é uma opinião minha. Eu não tenho o conhecimento do jurídico. E isso precisa ficar esclarecido. Por que ela, caso a PGR protocole a denúncia, por que não houve corrupção de menores? Agora, um outro caso que é bem mais drástico para o Bolsonaro é o caso do Silvinei Vasquez. Quem era o Silvinei Vasquez? Diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno. O Silvinei Vasquez, ele realizou bloqueios nas rodovias da Bahia por conta de uma suposta compra de votos no primeiro turno. E essa operação foi feita a mando do Anderson Torres, ministro da Justiça do governo Bolsonaro. E essa operação foi lastreada com notícias falsas de compra de votos que o Torres recebia, de onde ninguém sabe. E essa operação quase deu certo. Isso que é muito importante. Quase funcionou. Quase. A polícia, a PGR solicitou para o Alexandre de Moraes ali alguns prazos, coisas do tipo. O Moraes não acatou o pedido de soltura do Silvinei Vasquez, ele está preso ainda preventivamente. E mais ainda, o Moraes falou, novas diligências precisam ser feitas, porque ele tinha até 15 dias para encerrar o caso. O Moraes ignorou o prazo da PGR, prazo de 15 dias, falou, novas diligências precisam ser feitas porque esse caso é muito sério. E esse caso sim é um caso de prisão pro Bolsonaro, como vários outros. Mas, por exemplo, a Polícia Federal não vai encontrar a bala de prata a respeito de golpe de Estado. Não vai ter uma ordem do Bolsonaro, uma mensagem, uma fala ou uma delação do Bolsonaro falando assim, olha, deu um golpe de Estado. Isso não vai acontecer. Mas não há necessidade disso. Porque Bolsonaro cometeu vários outros crimes. E esse crime do Silvinei é um dos mais graves. Porque houve uma operação ilegal de ataque, de fato, à democracia. E quase deu certo, porque a diferença foi mínima de votos do Lula para o Bolsonaro. E a Bahia foi um estado que deu muito voto para o Lula. Talvez um estado mais decisivo. Então só por isso já dá a prisão do Bolsonaro. Esse caso é um caso seríssimo de prisão. E o Torres também precisa se explicar, porque esse caso ainda foi muito mal explicado. Mas como nós vimos, novas diligências vão ser abertas. E outro caso que há uma necessidade de explicação é o da Carla Zambelli. Zambelli foi denunciada pela PGR, junto com o Walter Delgatti, porque ela era a mentora intelectual que fez com que o Walter Delgatti invadisse os sistemas do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Por que ela fez isso? Veio da cabeça dela? Qual era a participação do Bolsonaro nisso tudo? Porque o Bolsonaro, segundo as informações dos depoimentos, prometeu indulto ao Walter Delgatti. Se ele fosse pego, o Walter Delgatti tentou invadir as urnas e não conseguiu. O Walter Delgatti se encontrou com o ministro da Defesa do governo Bolsonaro, o general Paulo Sérgio. Houve uma tentativa de invasão nos sistemas do TSE. Qual o papel do Bolsonaro? Isso precisa ficar esclarecido, porque não houve somente Zambelli e Delgatti. Zambelli levou o Delgatti para dentro do PL. E esse é um caso também seríssimo, porque aponta para uma conspiração contra as instituições republicanas, contra o TSE, contra o Conselho Nacional de Justiça, contra o Alexandre de Moraes, contra o judiciário como um todo, porque houve ali uma tentativa de soltura de um criminoso, o Sandro Maluco, o Sandro Doidão, que está condenado a 200 anos de prisão. Então, se o Bolsonaro acha que ele vai escapar, não vai, e mais bomba tá vindo contra ele.